Bom, então aqui a gente inicia a parte prática do nosso curso, né? Onde a gente vai aplicar o nosso conhecimento adquirido nas aulas teóricas, nas aulas de fisiologia, dentro de uma prescrição onde nós vamos utilizar as ferramentas de planilha e as ferramentas do Hitmaster, que é um sistema em formato de aplicativo, onde nós podemos avaliar, ele vai determinar as velocidades que a gente vai prescrever e a gente vai poder utilizar isso com os nossos alunos com base nos objetivos que a gente traçar, né? Então aqui ele faz todo sentido a gente colocar o termo o início da prescrição começa aqui, porque com base nos resultados da avaliação que nós vamos determinar as métricas que nós vamos utilizar para prescrever o treino, certo? Então, a gente vai começar a falar aqui de algumas avaliações, e essas avaliações elas podem ser selecionadas por vocês com base nos objetivos que vocês têm, mas também com base no que vocês têm de ambiente para treinamento, perfeito? Então, vamos começar aqui falando de um teste incremental. Então, o teste incremental, como nós vimos nos módulos anteriores, é o melhor teste para prescrever, para determinar o VO2 máximo. Então, o VO2 máximo é aquela capacidade máxima de consumo de oxigênio. Então, a gente aplica um teste em que a gente adiciona intensidade de forma sucessiva. Então, a gente está vendo aqui um teste na esteira, onde foi possível determinar o VO2 máximo, no qual o indivíduo começou a 10 km por hora fazendo o teste, e ali ficou algum tempo naquela medida, sei lá, a gente pode imaginar 1, 2 ou 3 minutos dentro da velocidade 10, e aí ele progride para a velocidade 11, para a velocidade 12. Como o teste é feito dentro de uma medida de VO2 máximo? Se o indivíduo ele é saudável e ele tem um objetivo de desempenho, a gente vai levar esse indivíduo ao extremo, ou seja, a gente vai colocar ele para fazer o incremento até ele falar que é o limite dele. Cheguei no meu máximo aqui, não consigo mais, então esse é o meu limite. Então ele faz uma avaliação com essa característica. Ele bota no máximo ali a capacidade dele, certo? Então, esse é um tipo de avaliação em que o próprio indivíduo que está sendo avaliado ele vai determinar o limite dele. Mas o avaliador ele pode usar ferramentas de determinação por uma interrupção por segurança. Então, uma delas é a frequência cardíaca máxima. O indivíduo ele vai ser medido ali através de 220 menos a idade. E aí a gente vai achar uma frequência cardíaca máxima. Então, se ele tem 40 anos, 180 vai ser a máxima dele. No entanto, essa máxima ela só vai ser utilizada para o teste. Por quê? Porque a partir da realização do teste, se você utilizar um cardiofrequencímetro, você vai conseguir obter a máxima de fato avaliada para aquele indivíduo. Porque a gente sabe, é um equívoco achar que todo mundo vai atingir 180 por conta da mesma idade, nesse caso 40 anos. Então, o que a gente faz? Isso vai ser um ponto de partida. E aí a gente prescreve o treino com base na nova frequência cardíaca máxima. No entanto, a gente vai ver que a prescrição do treino intervalado de alta intensidade com base na frequência cardíaca não é uma ferramenta muito adequada. A gente tem que entender que a frequência cardíaca ela funciona melhor como uma medida de monitoramento, né? Você acompanhar a intensidade e o quanto de esforço aquilo ali foi gerado no seu aluno, no seu atleta, do que propriamente uma medida de prescrição de treinamento. Então, qual é a medida de prescrição de treinamento se você não usa a frequência cardíaca? São as velocidades. Quando você sobe numa esteira, você bota a velocidade. Quando você vai fazer uma corrida na rua, você usa o pace, que nada mais é uma velocidade média para percorrer 1 km, né? O tempo que você leva para percorrer 1 km, que é o pace. Quando você faz um treinamento com transições entre cones, você também está fazendo aquele treinamento com base em uma velocidade. Então, você vai utilizar, na verdade, a velocidade para prescrever treino e não a frequência cardíaca. Perfeito? Então, a gente tem a frequência cardíaca na nossa ferramenta. A gente pode ver, esse treino aqui foi mais intenso, foi mais leve, foi moderado, com base na resposta da frequência cardíaca, como os relógios mostram, né? Mas
não vai ser essa ferramenta que a gente vai utilizar para prescrever treino, e sim as velocidades, beleza? Então, esse tipo de avaliação, para achar o VO2 máximo, ela só faz sentido quando a gente utiliza um ergospirômetro, um aparelho ergospirômetro, um analisador de gases, né? Bom, a gente não tem essa ferramenta, a gente não tem o ergospirômetro, a gente não consegue fazer uma avaliação ergospirométrica a partir de análise de gases, porque a gente não tem essa instrumentação. Então, o que a gente faz na prática? A gente aplica um teste para determinação da velocidade aeróbica máxima. É o mesmo teste que a gente viu ali, galera. É o mesmo teste incremental. É o mesmo critério de interrupção. Ou 85% da frequência cardíaca máxima de reserva desse indivíduo, ou a exaustão dele. Então, a gente faz aplicações sucessivas de intensidade e usa o mesmo critério para interromper o teste. O que a gente não tem? A medida direta do consumo máximo de oxigênio. Então, a gente vai fazer o critério da interrupção com base no esforço máximo do cara e vai verificar ali a velocidade máxima que ele alcançou ou a potência máxima. No caso, a gente vai falar mais de velocidade porque o nosso Hitmaster ele é utilizado para prescrição de corridas, beleza? É claro que esses valores eles se correlacionam com as velocidades do VO2 máximo. Por quê? Porque se a gente está aplicando o mesmo teste, só que a gente não tem um analisador de gases, é claro que as velocidades elas vão ficar muito próximas, como se eu estivesse fazendo uma análise de gases. É que para determinar o VO2 máximo, ele tem um critério ali, que é a velocidade mínima no qual esse VO2 máximo começa a aparecer. Já na velocidade aeróbica máxima, nós temos um outro critério, que é a velocidade máxima alcançada no teste em que o indivíduo conseguiu sustentar 30 segundos, certo? Então, a gente faz um outro critério aí para determinação dessa velocidade aeróbica máxima. E aí, o teste incremental ele pode ter estágios de incremento diferente, né? Então, o estágio que eu vou passar para vocês é o estágio que eu mais uso, que é o incremento de 0,5 km por minuto, ou seja, 1 km a cada 2 minutos, certo? Então, assim, esse é um critério que eu utilizo mais, mas ele pode variar. Se você tem ali um teste ergospirométrico direto, você pode escolher estágios maiores, né? O que eu não recomendo é fazer estágios menores, tipo 1 km por minuto, porque a velocidade cresce muito e o indivíduo rapidamente atinge uma velocidade de alta demanda anaeróbica. E esse tipo de avaliação aqui, ele tem o objetivo o quê? De achar a velocidade aeróbica máxima. Então, é uma velocidade que está mais associada à velocidade do VO2 máximo, que é uma medida de aptidão aeróbica máxima, né? Então, se você incrementa muito, essa velocidade ela pode ficar um pouco mais alta do que uma velocidade aeróbica associada ao VO2 máximo. E aí, é claro, galera, os testes incrementais, eles apresentam um comportamento hemodinâmico, cardiovascular, de forma incremental também. Então, aqui a gente vê que o VO2 ele aumenta, o débito cardíaco ele aumenta, o volume sistólico ele aumenta e a frequência cardíaca ele vai aumentando também. Então, nós temos um caráter fisiológico das variáveis que nós vimos aqui de forma incremental também. Então, quando a gente interrompe o teste no pico, o VO2 máximo desse indivíduo ele não está sendo analisado, mas por conta da característica da avaliação, que eu fui incrementando a velocidade periodicamente, eu sei que no teste final ele está com os parâmetros no limite do sistema cardiovascular, estão no limite. Então, eu sei que ele levou ao extremo esse componente cardiovascular e também toda a parte periférica que a gente sabe que participa do VO2 máximo. Então, aqui é um exemplo, tá? 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7,5. Aqui eu errei, né? Que era de 6,5, 7, tá? Mas aí é a cada minuto 0,5. Então, vou voltar aqui do 8. 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5. E no 11, o que aconteceu no 11? Ele só conseguiu ficar os 30 segundos que eu pedi para ele.
E aí ele pediu para eu reduzir a intensidade. Aí eu faço uma volta calma, e aí eu pego a velocidade de 11 e considero a velocidade aeróbica máxima. Beleza? Então é isso que vocês têm que registrar no aplicativo de vocês. Ok? E aí, se você está com cardiofrequencímetro, você também pode registrar essa frequência cardíaca máxima. E aí o aplicativo ele vai utilizar a frequência cardíaca máxima e a de repouso, né, evidentemente, para calcular as intensidades, as 5 zonas de intensidade. Mas a gente vai falar de frequência cardíaca um pouco mais para frente, porque, na verdade, qualquer uma das avaliações que nós vamos ver aqui, exceto as avaliações de sprint, a gente pode utilizar a frequência cardíaca dentro dela. Então, aqui é uma possibilidade de usar, porque você está escolhendo esse teste com que base? Se você vai fazer a prescrição na esteira, né? A gente vai ver também no final da aula os mecanismos decisórios, quando escolher um teste, quando escolher o outro. Então eu vou dar para vocês aqui uns mecanismos decisórios para vocês observarem qual teste vocês vão escolher com base nos objetivos que vocês têm. Então aqui a gente está vendo uma recomendação de incrementos até 3 minutos, né? De 1 km para cada 3 minutos. E a nossa avaliação é um incremento a cada 2 minutos, certo? Mas é uma coisa importante desse estudo, 2 aspectos importantes desse estudo. Primeiro, esse estudo é feito com atletas de corrida. Os atletas de corrida eles têm um VO2 muito alto, então, de fato, existe uma recomendação para esse perfil de atleta, um incremento mais lento desse quilômetro, porque eles têm uma capacidade de resistência alta. Se você faz esse incremento de 3 km em indivíduos moderadamente treinados, ou que são corredores, mas não têm nível de atleta, aquele VO2 máximo muito elevado, esse indivíduo ele vai fadigar antes, porque você está fazendo incrementos em que o volume do teste está muito grande. Né? Então, antigamente tinha aquela recomendação para fazer o teste entre 8 e 12, mas a gente não precisa ficar mais preso a isso, porque isso já mudou um pouco, tá? Então, o que é importante são o quê? Os incrementos. Quanto tempo você vai incrementar? Além disso, esse teste aqui que eles fizeram se correlaciona com as velocidades de 5 e 10 km, que são velocidades que, se a gente fosse fazer um recordatório de velocidades, elas não vão ficar exatamente na velocidade do VO2 máximo, elas vão ficar um pouquinho abaixo. Né? A gente pode pensar aqui que é uma velocidade mais próxima da velocidade crítica, ou até um pouco abaixo da velocidade crítica, talvez uma velocidade de primeiro limiar, depende de quem foi avaliado aqui nesse caso. Né? Mas certamente uma prova de 5, 10 quilômetros em alta performance, nós podemos imaginar um tempo que pode ser ali de 16 minutos, 15 minutos, isso estou falando de uma alta performance, né? Até, por exemplo, chegar ali em 32 minutos, 35 minutos. Então, a gente está falando de alta performance. Então, assim, são velocidades em que a pessoa consegue sustentar por um período maior. Né? E a gente sabe que as velocidades do VO2 máximo, que a gente já está dentro do domínio severo, e no máximo, na verdade, aqui, né, o indivíduo não consegue sustentar, às vezes, um tempo tão longo. Né? Então, assim, essa velocidade em um incremento mais longo, ela se associa com as corridas, mas não necessariamente a gente precisa fazer essa prescrição com base na corrida, porque, na verdade, se a gente está trabalhando com um corredor, as avaliações contra-relógio que a gente vai ver aqui são as mais adequadas para prescrever o treinamento intervalado, para acompanhar esse atleta, mas se for fazer um teste incremental na esteira com uma pessoa comum, vale a pena utilizar apenas um incremento de meio quilômetro por minuto, que dá 1 quilômetro a cada 2 minutos, que você vai atingir uma velocidade ali bem próxima do que seria uma velocidade de VO2 máximo, mas efetivamente talvez não tão próximo a uma velocidade de um teste contra-relógio.